Bom dia, irmãos. A paz do Senhor a todos, amém? Vamos iniciar mais um culto de louvor e adoração, essa maravilhosa manhã de domingo. E desde já nós queremos agradecer ao nosso Deus por essa oportunidade que nós temos de juntos como igreja, estar aqui para juntos cultuar ao Senhor na beleza da sua santidade, amém? Vamos estar orando. Vou pedir para a Priscila fazer essa oração, essa primeira oração, e logo após vamos estar louvando ao Senhor, amém? Louvar, exaltar e engrandecer o teu santo nome, Senhor. Esteja se fazendo presente aqui conosco nessa manhã, Pai. Assim eu te oro e te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus e vamos declarar que Ele é grande, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra, grande é o Senhor, e nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos declarar: grande é o Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Ele é a alegria de toda a terra. Meu Deus é grande, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer.
Louvado seja o teu nome, Senhor. Só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Obrigado, Senhor, por cada irmão que aqui está, para juntos louvarmos e bendizermos ao teu nome. Desde já queremos te agradecer pela palavra que vai ser pregada. Obrigado por tudo, Deus, por tudo que tu tens feito e pelo mais que o Senhor vai fazer. Desde já te agradecemos. Amém e amém. Poder sentar. Bom dia. Bom dia. Graça e paz a todos. É sempre um prazer estar aqui com os irmãos, né? Podendo falar com vocês aqui diretamente, né? Mesmo que a gente ainda não possa se abraçar, mas a gente pode se ver, se olhar. E também juntos nós podemos fazer a leitura da palavra de Deus, que se encontra lá em Salmos 138, do versículo 1 ao versículo 8. Então, nós vamos ler o Salmo 138, do versículo 1 ao versículo 8, como está exposto aí no nosso data show. Render-te-ei graça, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos, te cantarei louvores. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e acalentaste a força de minha alma. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Né? Com essa leitura, com essa gratidão, né, que Davi tem com o Senhor, nós devemos ser profundamente gratos também a Ele, sempre. Apesar das circunstâncias que nós vivemos, coisas que passamos na nossa vida, nós devemos ser sempre profundamente gratos ao Senhor, não é mesmo? O agir de Deus em nossas vidas, Ele nos ajuda a sermos obedientes, né, e tementes a dEle, a partir de tudo, né, que Ele faz nas nossas vidas. Davi clamou a Deus, Deus respondeu a ele, e assim também deve ser conosco. Nós devemos sempre louvar ao Senhor. E é isso que nós vamos fazer agora. Vou chamar aqui a Márcia, e nós vamos juntos louvar os salmos e hinos 248, rendendo sempre graças ao nosso Deus. Bom dia a todos. Podemos nos colocar em pé para juntos louvarmos ao Senhor, exaltar o seu nome nessa manhã. Sobre a
tua graça cantaremos com perfeito louvor. Obrigado por terem ficado de pé. Nós vamos estar louvando o Senhor com uma nova canção. Ela diz assim: Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém? Vamos declarar: Ele é exaltado. Ele é exaltado, exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Vamos declarar mais uma vez. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifica o teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Para sempre. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Poder sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prazer rever alguns irmãos, né? E já temos na entrada uma recepção diferente, mas é o que nós temos, né? E graças a Deus, Deus tem nos abençoado com esse retorno e creio que daqui para frente nós vamos estar avançando cada vez melhor. Eu estava até comentando com a irmã que chegou, que ela até falou para mim, não, essa situação ela é boa, que nos dá até mais segurança para a gente assistir o culto. É isso mesmo, irmãos. A gente vive nesse momento que muitas vezes bate a incerteza e a gente vai se acomodando conforme a situação. Então, eu desejo para você, mais uma vez, um excelente domingo e que nesse momento nós possamos estar ouvindo aquilo que Deus quer falar às nossas vidas através da sua palavra. Para isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Eu vou fazer a leitura de dois
versos, de 2 versículos, no versículo 37 e 38. Evangelho de Marcos, versículo 37 e 38, diz assim a palavra de Deus: Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Mestre, não te importas? Deus, queremos agradecer pela tua palavra. Essa palavra tem nos sustentado, Senhor, ao longo de toda a nossa vida. E nós pedimos que essa palavra possa trazer um esclarecimento para as nossas vidas nesta manhã, e que nós possamos sair daqui diferente da maneira que nós entramos, com esperança, com paz, com alegria renovadas nesta manhã. Tu conheces cada um, Pai, Tu conheces as nossas vidas, e Teu Espírito possa ministrar em cada coração conforme a necessidade de cada um. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Bom, minhas irmãs e meus irmãos, você que está nos ouvindo, o Evangelho de Marcos é um evangelho mais dinâmico, vamos assim dizer, até porque ele escreve para um público mais dinâmico, um público de mais ação. É o evangelho de urgência, é o evangelho de brevidade. Para Marcos, o reino de Deus é hoje, é o momento, é agora, não é amanhã, é agora, nesse momento. E nós estamos vivendo dias, né, assim, a gente, ao longo de todo aí do terceiro trimestre para cá desse ano, a gente é surpreendido com situações que a gente nem imaginava que estaria passando, estaria vivendo. Quem imaginava essa situação toda? E às vezes a gente recebe a notícia de uma situação ali, outra aqui, e isso vai nos abalando, e apesar de estar na reserva, os colegas entram em contato comigo, sabe o fulano, sabe o ciclano, e a gente vê que a coisa realmente está no controle de Deus e não no nosso controle. É para hoje, irmãos, é para agora. E esse evangelho aqui, ele nos mostra também que o mundo que nós estamos vivendo, o mundo que a gente experimenta hoje, não é diferente de tempos atrás, em cima de uma palavra: crise. Hoje a gente está ouvindo muito falar sobre o quê? Crise. Mas a humanidade sempre experimentou dificuldades. E o nosso próprio mestre, ele nos orienta. No final do seu ministério público, Jesus chama os seus discípulos e passa várias orientações, enumera várias situações. Uma delas ele falou: olha, no mundo tende aflições. Vocês vão passar pelas aflições, vocês vão viver dificuldade, e uma hora é uma dificuldade de um lado, uma hora é dificuldade do outro lado, uma dificuldade individual, uma dificuldade coletiva, e agora uma dificuldade global. Mas o Senhor Jesus já tinha nos orientado isso, né? Então nós estamos vivendo nesse momento, e a palavra, vamos assim dizer, que nós estamos muito ouvindo, e de vários segmentos, seja ele evangélico ou não evangélico, é crise. Estamos vivendo uma crise, e tem pessoas que dizem que é uma crise sem precedência. Mas nós também temos que considerar algumas coisas nessa situação.
eu estava, cadê meu tio? Meu tio está ali, o Alcione. Cheguei de manhã, ele já estava ali, e falei, ei tio, tudo bem? Ele falou, na medida do possível a gente vai caminhando, vai tudo bem. E a gente às vezes fica sem o que falar para as pessoas nesse momento. Alguém que enfrentou uma crise mais contundente, você chega assim, está tudo bem? Não está tudo bem. Não está tudo bem. E às vezes a gente, para expressar isso, nós ficamos assim um tanto receosos. Porque, poxa, eu vou dizer que não está tudo bem, vão dizer que eu não tenho fé, não, mas eu estou vivendo um momento difícil. Há umas 2 semanas passadas, semana passada, eu estava falando com a minha prima, a Luciene, e ela falou para mim, aí começou a relatar algumas coisas que ela passou, que ela viveu, e que ela falou, olha só, eu fiquei de uma situação tão forte na minha vida, que eu estava aqui na minha casa, sozinha, meu marido internado, minha mãe já tinha falecido, e que eu comecei a clamar ao Senhor alto, forte, parecia até que eu era louca, mas aquilo eu chamei meu irmão, a gente orou, a gente leu a palavra, a gente cantou, e aquilo foi aliviando o meu coração, e é isso que nós temos que fazer no momento de crise, irmãos. Tem um momento de choro, você tem que chorar mesmo. Está dificuldade, você tem que dizer, estou passando uma dificuldade, ora comigo, me ajuda. Nós não podemos ser usar esse clichê, essa repetição, esse mantra, achando que isso vai trazer um alívio para nós. Eu estou vivendo um momento difícil. E eu acho que todos nós estamos vivendo um momento difícil, tantas coisas que nós planejamos. Eu fiz um planejamento tão bonito esse ano, para a minha vida, para a nossa igreja, para o casamento da minha filha, que foi todo ele reorganizado, repaginado. E a gente vive esse momento, e a gente vê que não é uma coisa inerente da situação nossa, no século 21. Os versículos que eu acabei de ler, ele nos mostra essa situação, no finalzinho do versículo de número 37, mestre, não te importa que pereçamos? Você não está vendo essa situação? E o texto aqui, o versículo vai dizer que Jesus estava na popa, o quê? Dormindo. Vou dar um macetezinho aqui para vocês. A popa do navio é sempre no pé, a proa é no alto. Então Jesus estava na retaguarda do navio, e se você ver mais à frente, ele estava a boreste. Boreste é a direita, bombordo é a esquerda. Como você sabe isso? O coração faz o quê? Bum, 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 a bombordo, na esquerda. Quem está na popa do navio é quem está mais tranquilo. Eu me lembro várias vezes que eu viajei, depois acabava o exercício, né, no mar, no chão, aí a gente se reunia, os crentes, né, do navio, vamos lá para a popa do navio, que é um lugar mais tranquilo, mais sereno, e Jesus estava naquele lugar, sereno, e o couro está comendo aqui, a tempestade está forte. Posso até imaginar um discípulo falando com o outro, e aí, como é que é? Como no nosso caso aqui, né? E aí, o que o pastor vai fazer nessa situação aí? E aí, qual foi a atitude dele? E aí, qual vai ser a atitude do mestre? O que ele vai fazer? E quem não está no controle, parece que quem está no controle, perdeu o controle. Esses discípulos aqui, eles achavam que Jesus não estava no controle da situação. E muitas vezes a gente pensa que o Deus que nós servimos não está no controle da situação. Isso não pode ser um clichê quando alguma pessoa fala para você, está tudo bem, você está vendo nesse momento. Isso não pode ser um clichê nosso dizer assim, Jesus está no barco. É uma palavra que sai assim, sem peso, às vezes, inadvertidamente.
Quando Jesus está numa situação e ele está vivendo a situação que nós estamos vivendo, não quer dizer que as coisas não vão acontecer a nível de dificuldade. Elas acontecem em nível de dificuldade. O que nós temos que entender é que ele está ali, que ele está atento. E diante de tudo isso, tem coisas que nós temos que aprender. Tem coisas que a crise nos esclarece. Eu gostaria que você observasse comigo que essas pessoas, esses discípulos, a partir da tempestade, eles passaram a entender coisas que eles ainda não entendiam. Hoje nós estamos vivendo essa situação do Covid-19 mundial. Tem pessoas que estão aprendendo coisas que nem imaginavam que iam aprender a nível imaterial e a nível material. Cláudia ontem estava vendo uma programação que o médico bioquímico que está fazendo parte das pesquisas da vacina, ele estava falando, olha, nós estamos aprendendo coisas que a gente nem imaginava. Nós vamos aprender coisas que nem imaginavam. Olha, nós vamos aprender aqui, por exemplo, aqui, ó, nós estamos aprendendo aqui a mexer em equipamentos que a gente não mexia. O pastor está aprendendo a fazer coisa que ele falou aqui para a gente que nem imaginava fazer. E esses homens aqui, essas pessoas, o ser humano, após cada situação dessa, espera-se que ele avance com um passo. E tomara que a nível individual, que a nível coletivo, a humanidade, ela avance. Por que eu falo tomara? Porque a humanidade já passou por algumas crises, passou por guerras, e a gente vê que não melhorou tanto assim, mas a gente espera em Deus que esse momento que nós estamos vivendo traga alguns esclarecimentos para a gente. E eu separei aqui alguns esclarecimentos que a dificuldade pode trazer para a gente. Então agora é uma coisa, é mais global, né? Antigamente a gente falava assim, você que está vivendo um momento difícil, agora a gente fala assim, nós que estamos vivendo esse momento difícil, nós podemos receber de Deus alguns esclarecimentos, que vai nos ajudar nessa caminhada. E primeiro deles, está no verso de número 41. E eles, possuído de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O versículo de número 34 vai dizer o seguinte, e sem parábolas não lhes falava, Jesus não falava aos seus discípulos sem parábolas, e explicava, o texto vai dizer que explicava em particular aos seus discípulos as parábolas, porque parábola, vamos dizer assim, é uma coisa, ele traz uma situação, uma metáfora, era uma técnica de ensino que Jesus usava, e muitas vezes aquele conceito, aquela palavra ficava assim meio que sem entendimento, mas os discípulos dele, Jesus explicava particularmente. E hoje nós temos essa explicação vem do alto, vem do Espírito Santo de Deus, ele vos ensinará o que vocês devem fazer, orientação do Senhor Jesus, a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos ensinar o que nós devemos fazer, o que nós devemos realizar nessas situações. Então você observa aqui que essas pessoas, elas tinham um relacionamento com o Senhor Jesus, mas o versículo de número 41 nos passa uma ideia contrária. O 41 vai dizer, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles passaram então a aprofundar o conhecimento a respeito de Cristo. Nós possamos ter uma
capacidade a mais de conhecer o Deus que nós servimos através de uma crise, através de uma dificuldade. Estávamos conversando, eu e a irmã Eulalia, eu estava relatando uma coisa que o meu irmão falou para mim, o Luciano, quando a filha dele faleceu. E a gente fica assim, né? Meu Deus, como vai passar essa situação? E a gente estava até falando, né? Ih, fulano viveu isso, como vai dizer? O meu irmão falou para mim o seguinte: Vitor, é muita dor. É muita dor. Você não sabe. Eu falei, realmente eu não sei. É muita dor. Mas também a gente experimenta um conforto, um consolo que a gente nunca experimentou antes. Nem sabe que isso existe. O que ele viveu, e eu, pela misericórdia de Deus, eu não quero viver. O que ele viveu é uma coisa diferente, mas o que ele experimentou da parte de Deus também é uma coisa bem mais profunda. Então nós podemos sair dessa situação com profundidade com Deus. Ficamos mais abertos, mais solícitos, mais receptivos aos ensinos de Deus. Não só nós, mas as pessoas também aí fora querem entender o que está acontecendo com esse mundo. Estávamos ali, e ali é um canal de recepção, e eu falei para os irmãos ali, para os senhores oficiais, olha, fiquem atentos. As irmãs que estavam ali, viu bem hoje, a moça chegou assim, olhou, né, e está tendo culto de novo? Não, está tendo culto, vai ser isso, toma esse boletim aqui. Então as pessoas passam a ter uma recepção maior a respeito das coisas de Deus, o coração passa a estar mais aberto. E o que proporcionou isso hoje? O Covid-19, a crise, a dificuldade. E essas pessoas aqui enfrentaram aquele maremoto, e o versículo de número 41 não está solto, depois você lê o texto todo, ele vai estar dizendo o seguinte, que o Senhor Jesus acalmou o mar depois do desespero. Então você clama mesmo. É que a minha prima estava falando, eu clamei, eu pedi, eu chorei, e Deus me livrou. Não livrou meu marido, mas está me dando consolo, está me dando conforto, e eu vou sair disso de pé. Isso aconteceu depois de um clamor, irmãos, e esse clamor foi um clamor, ela falou para mim, é de uma pessoa desesperada. Às vezes o crente fica desesperado mesmo, irmãos, porque não tem, achamos que o nosso mestre ainda está na retaguarda, ali tranquilo, deixando o mundo. Tem uma corrente que diz, Deus salvou a humanidade e agora deixa aí a própria sorte. Mas a dificuldade que nós enfrentamos nos mostra que podemos sair disso mais profundos, com uma experiência maior com Deus, com revelações que a gente ainda não teve. Uma segunda coisa que podemos receber um esclarecimento em cima de uma dificuldade, de uma crise, está no versículo de número 33 e 34 do capítulo 4. E com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra, conforme o permitiam a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes ensinava, tudo, porém, explicava em particular aos seus discípulos. Se você pega o capítulo de número 4, se você ler esse capítulo de número 4 todo, você vai ver parábolas do semeador, explicação da parábola, parábola da candeia, parábola da semente, parábola do grão de mostarda. É um capítulo que, assim podemos dizer, é um capítulo do ensino. Mas podemos dizer que é um capítulo do ensino. Muitas vezes esse ensino que a gente recebe fica burocrático. A gente começa a discutir sistemas, a gente começa a criar situações, mas é dessa maneira, se não é dessa maneira. Eu tinha um professor ano passado que ele falava para mim, há muito tempo eu parei de discutir sistemas,
porque sistemas religiosos separam a gente. O capítulo de número 4 é o capítulo em que o Senhor Jesus está ensinando as pessoas. Aí no meio desse ensinamento, o que acontece? Uma tempestade, uma crise. Mas se você seguir comigo de novo, o capítulo de número 5, você vai ver uma diferença. A cura do endemoniado, o pedido de Jairo, a cura de uma mulher enferma, a ressurreição da filha de Jairo. Então, aquele ensino que até então era o ensino da academia, vamos assim dizer, o ensino da EDV, o ensino aqui do nosso banco diário, o ensino da apostila, o ensino que às vezes ficava morto lá para a gente, ele, diante da crise, ele recebe uma coisa diferente, ele recebe algo que eles ainda não tinham vivido, que é a prática. Eles passam agora a experimentar a ação de Deus. É bem verdade que nós temos que estudar a palavra de Deus, nós temos que buscar a palavra de Deus, mas se só ficar na letra burocrática, você vai ficar gritando, você vai dizer, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas a crise nos faz experimentar o milagre de Deus. A crise nos faz experimentar o sobrenatural de Deus. Eles saíram agora da tempestade, eles estavam vendo que o Senhor Jesus tira as pessoas das trevas, eles estavam vendo que o Senhor Jesus cura a enfermidade, eles estavam vendo que o Senhor Jesus ressuscita os mortos, eles estavam agora não mais burocráticos, eles estavam trabalhando e vendo o trabalho do reino de Deus. A crise pode proporcionar isso para a gente, irmãos. Ela pode potencializar a nossa atividade. E nós temos que dizer, é uma atividade de aprendizado, mas é uma aprendizagem de prática. Tiago vai dizer quando ele escreve, que a gente não deve ser somente o quê? Leitores e ouvintes, burocráticos da palavra de Deus. Mas nós temos que ter o quê? Ação. E a ação, ela vem muitas vezes despertada por uma crise. Nós estamos vivendo esse momento na sua casa, na minha casa, com um familiar. Quem não perdeu um ente querido? Quem não perdeu um amigo nessa situação toda? Quem não conhece alguém que você falou, que isso? É o evangelho da urgência, irmão. Quem nos garante que a gente vai estar vivo daqui a 2 ou 3 semanas? A gente fica assim, mas eu quero dizer para você, neste momento, nós não servimos um Deus que não pratica aquilo que Ele ensina, nós servimos um Deus que pratica o que Ele ensina, e o Senhor está dizendo nessa manhã para as nossas vidas, o milagre de Deus ainda está aí, o milagre de Deus ainda faz com que o povo avance. Então ele sai do capítulo 4, passa por uma tempestade, agora eles estão experimentando o quê? Os milagres de Deus. E por fim, o capítulo de número 5, verso de número 1 diz, entremente, chegar a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Em meio à crise, houve um progresso. A crise não paralisou. É bem verdade que a crise pode quebrar os nossos conceitos, os nossos pressupostos, as nossas tabelas, os nossos cálculos. Ontem o pastor estava falando lá no café, que ele sempre passa para a gente, sabe, que a gente teve que aprender hoje uma igreja diferente. A igreja dos grandes templos, das grandes coisas, hoje a igreja está lotada. Por que eu sei que a igreja está lotada? Eu já vi a tabela de quem estava para vir. E a maioria veio, não veio, irmãos? Daqui a uns 5 meses atrás, a gente falava que a igreja estava... O que houve com a igreja? Não tem ninguém. Hoje a gente está dizendo que a igreja está lotada. E tem gente nos assistindo de casa, porque a igreja está dinâmica, está com atividade. O pastor está trabalhando ali, aqui e acolá. E a gente vê aí, aumenta uma carga. E a igreja avança.
O texto, o versículo de número 1 está dizendo: chegaram a outra margem. Nós vamos chegar ao propósito de Deus, irmãos. O propósito de Deus é que eles chegassem lá nessa terra, porque tinha coisas para fazer. O propósito de Deus para a tua vida, ele está estabelecido, seja ele qual for. E às vezes é duro a gente falar isso, mas é uma realidade. A minha prima falou para mim: olha, o propósito do meu marido foi cumprido, e não era para ele viver mais. É duro a gente ouvir isso. Duro é esse discurso. Mas não foi perdido uma batalha para a Covid. O propósito de Deus, ela diz, foi estabelecido. E o propósito de Deus para a tua vida está estabelecido. A tua vida está na palma das mãos de Deus. Desde o dia que você nasceu até o final da tua vida. Pode enfrentar você tempestade, pode enfrentar você Covid. Se Deus tem um propósito de permanecer com você em meio às crises, isso vai acontecer. Mas duas coisas a gente tem que ter em mente. A crise, ela vem. E no momento da crise vamos chorar. Mas também no momento da crise vamos confiar no Senhor. Porque a crise pode potencializar algumas coisas que até mesmo a gente nunca experimentou. Passamos a ter uma percepção maior de Deus, saímos de uma burocracia e começamos a viver a prática, e temos a certeza que nenhuma crise vai impedir o progresso de Deus, o propósito de Deus na tua vida. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar, irmãos? Gostaria de orar nesse momento. Gostaria de orar, fazer uma oração por você, nesse momento. Não sei o que você está passando, o que você está vivendo. Se você tem algo aí que você estava sufocado até hoje, essa hora é a hora que o Espírito diz para você: grite, clame, peça a Deus. Eu convido você, fique de pé nesse momento. E nós vamos clamar ao nosso Deus. Senhor Deus, amado Pai, a nossa oração nessa manhã, Senhor Deus, é em pedir, em primeiro lugar, que Tu nos ajude, Pai, a entender esse momento que nós estamos vivendo, um momento de várias coisas diferentes, Pai, um momento que às vezes a gente fica sufocado, Pai, e se nessa manhã está alguém aqui sufocado, Pai, que essa pessoa possa abrir a sua boca e clamar a Ti, porque Tu é o Deus que nos ouve, Senhor Deus, e nessa manhã eu peço, ouve a Tua igreja, Pai, quem está aqui, quem está em casa, ouve a Tua igreja, console e conforte aqueles que perderam seus entes queridos e que clamaram a Ti, suplicaram a Ti, mas mesmo assim, Pai, esse ente querido partiu. Mostra para essa pessoa, Pai, que Tu é o Deus que está com ela nesse momento, que nada acontece sem a Tua permissão, sem a Tua orientação, sem a Tua supervisão, Senhor. Mas para isso nós precisamos que o Espírito Santo de Deus nos ensine. Eu quero clamar a Ti nessa manhã, Pai, que Teu Espírito nos ensine como pessoas, como igreja, a viver essa situação, até quando Tu achar que devamos sair, Pai. E no mesmo momento, Pai, pedimos também misericórdia dessa terra, Senhor. Eu peço a Ti misericórdia, Pai, dá capacidade, dá inteligência às autoridades, Pai, para que elas possam buscar algo, Pai, para que nos ajude, Pai. Porém, entendemos, Senhor Deus, que nada acontece sem a Tua direção. Por isso, dá capacidade ao ser humano, dá capacidade à Tua igreja e nos abençoe com o entendimento da Tua palavra. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Vamos louvar com essa canção em nome de Jesus, amém?
Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Das montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Das montanhas e vales, das montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. As minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Bom dia, irmãos. Nesse momento, nós vamos estar intercedendo pelos aniversariantes dessa semana. Então, no dia 1º de setembro, nós temos a Edilaine, que é a esposa do nosso pastor Charles, que está lá em Pirenópolis e também em Anápolis, que é no estado de Goiás. Nós também, no dia 1º, temos a diaconisa Edinalva dos Santos e também a pequena Isabelle Peixoto. No dia 4, nós temos nosso presbítero Alcione Olímpio. E são esses irmãos que durante essa semana estarão completando mais um ano de vida. Então, se você puder, mande uma mensagem,
né, o pastor Charles, Edilane, né, junto com o pastor Charles, que estão longe de nós. Mande aí uma mensagem no WhatsApp, procure no Facebook, também a nossa irmã Edinalva, esteja ligando para ela, também a Isabelle, mande uma mensagem, o presbítero Alcione, e também o mais importante, não esqueça de orar por eles, que é o que nós vamos fazer agora. Senhor, te entrego, Pai, a vida desses irmãos nas tuas mãos, que nessa semana, Pai, estarão completando mais um ano de vida, Pai. Ser com cada um, ser com a Edilane que está longe de nós, ó Pai. Ser também aqui com a nossa diaconisa Edinalva, com a Isabelle, com o presbítero Alcione, ó Pai. Alcança a cada um, ó Pai. Dá, Senhor, segundo a Tua vontade, a Tua misericórdia, Senhor. Ser com a saúde deles, Pai. Ser, Pai, com projetos que esses irmãos ainda têm no seu coração, do pequeno ao mais velho, Senhor. Ser com eles, ó Pai. Que mesmo em meio, Senhor, a também todo esse distanciamento, ó Pai, eles possam se sentir abraçados por nós, pelos irmãos, com as mensagens, com as ligações, ó Pai, e acima de tudo, ó Pai, agraciados por Ti, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. E falando em mensagens, eu vou falar aqui rapidamente das nossas redes sociais. Enquanto o Mateus acha ali no slide... a gente está sempre falando, mas é porque realmente é muito importante que vocês nos acompanhem, seja no nosso Instagram, seja no nosso Facebook, no nosso canal no YouTube. Ambos, todos eles são IACVC Oficial. É importante que, além de visualizar, né, que a gente vê, a gente acompanha, que os vídeos têm uma boa visualização, mas também é muito importante que você realmente deixe o seu like, né, você deixe a sua curtida. A gente vê as pessoas falando isso em outros vídeos, mas é porque realmente faz sentido. Com a sua curtida, com o seu compartilhamento, a gente tem chegado a outros lugares, até mesmo a outros países. Então, é muito importante que você nos acompanhe em todas as nossas redes, IACVC Oficial, que você deixe a sua curtida, né, o seu like, como a gente diz, que você compartilhe, tá bom? Nos acompanhe, porque lá a gente também posta notícias, a gente posta quando saem os vídeos no canal da nossa igreja, tá bom? Eu conto aí com a ajuda de vocês. Bom dia, irmãos, mais uma vez estamos aqui nessa manhã para um momento muito especial, que é o momento dos nossos compromissos com as atividades da igreja, com os compromissos que nós temos com a nossa igreja. Lembramos que são 4 áreas muito importantes. Nesse momento nós vamos fazer o recolhimento de ofertas para a ação social, mas graças a Deus, por conta dessa situação de pandemia, hoje contamos com a oferta presencial, que é essa que vai ser levantada aqui, mas aqueles irmãos que estão em casa, que não podem vir à igreja ou não estão se sentindo ainda em condições de vir à igreja, eles estão também depositando as suas contribuições para o Ministério da Ação Social. Tanto que, na última entrega, nós fizemos a distribuição de 64 cestas básicas. Então, isso é uma grande vitória, porque antes da pandemia a gente tinha 20 famílias cadastradas e a gente fazia aquela entrega daquelas 20 cestas para 20 famílias, né? E a pandemia nos permitiu isso, de a gente triplicar e falar nas redes, né? E veja que foi antes do culto voltar presencial, mas esse aumento pela fala nos nossos canais, nos cultos, nos lares, nos cultos que chegava até as casas, como está também nesse momento, né? Enquanto estou falando aqui, pessoas também estão ouvindo, né, no culto gravado, esse mesmo apelo, né, da necessidade desse momento. A crise trouxe o problema gravíssimo financeiro
para o nosso país. A economia fez com que muitas pessoas perdessem os seus empregos. E graças a Deus, aqueles que não perderam, a gente está sendo despertado para a gente ajudar, para a gente contribuir, para a gente abençoar mais essas pessoas. Então, quem não... eu não trouxe minha oferta, deposite, está ali, ó. Junto com o fundo de obras, está ali, ação social, e aí, de preferência, deposite no Bradesco. Tá? Mas eu só posso depositar no Itaú, porque é o meu banco. Faz isso, mas avisa, manda o print lá do depósito, mas essas são as orientações. Essas contas estão programadas assim, da forma como está ali. Fundo de obras, né? E ação social no Bradesco. E dízimos e ofertas missionárias no Itaú, né? Então, as pessoas têm feito as suas contribuições para a ação social. Uma cesta básica é R$ 75. Então, tem pessoas que dizem, eu vou dar uma cesta básica, pronto. E aí, deposito 75, ou vou dar 2 cestas básicas, porque pode, e aí é 150, ou vou dar meia. Cada um é que sabe aquilo que pode contribuir, né? E aquilo que Deus coloca no seu coração. Mas nós estamos fazendo assim, nos cultos da manhã, estamos fazendo o recolhimento para a ação social. No culto da noite, a gente faz para o nosso trabalho de missões, né, dos nossos campos missionários. Mas não esqueça, irmãos, principalmente os membros da igreja, aqui e aqueles que estarão assistindo e vendo e participando desse culto em casa, não esqueça de estar depositando os seus dízimos, e aqueles que fizeram o compromisso também da campanha das obras, que vai até o mês de outubro, não esqueça de ficar em dia com esses compromissos, para que a igreja possa estar funcionando e possa estar em dia com as suas obrigações e com o pagamento de todas as suas taxas, enfim. Nós louvamos a Deus que, apesar de tudo isso, nós estamos em dias, seja com os nossos missionários, com esse aumento das cestas básicas, com o fundo de obras. Os irmãos estão depositando, estão depositando seus dízimos. Que Deus nos abençoe para que a gente continue assim. Então, nesse momento, enquanto nós ouvimos aqui uma música, nós vamos estar então, nós que estamos aqui presencialmente, quem está assistindo o culto em casa, diz assim, coloca hora também, diz, eu vou depositar tanto, eu não vou lá, mas eu vou depositar essa importância para o trabalho da ação social, para as cestas básicas da nossa igreja. Então, seja em casa, seja aqui, vamos fazer as nossas contribuições, ou planejar as nossas contribuições agora. Então, enquanto ouvimos a música, lentamente cada um de nós saímos dos nossos lugares, aqui presentes, e fazemos o depósito do nosso envelope. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, amém? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A tua mão, seu poder sobre mim. os céus abertos, Hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A tua mão, seu poder sobre mim. os céus abertos,
Nós vamos agradecer por essas ofertas. Vou chamar a diaconisa Elda aqui à frente, ela vai orar e vai agradecer a Deus pelas ofertas destinadas para... vem aqui, porque as pessoas que estão nos vendo também em casa, veem quem está orando. Então, agradece, Elda, por essas ofertas. Senhor, Oremos. louvado seja por essa manhã, por estarmos juntos, Senhor, para louvar e bendizer o Teu nome. Nós louvamos a Ti, Deus, porque Tu nos deste a oportunidade de estar aqui participando presencialmente. É um dom Teu, uma dádiva de Ti. Queremos agradecer pelas ofertas, que tudo que seja arrecadado aqui seja para abençoar todas as famílias. Eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Irmãos, antes de passarmos para o último momento do culto, que é a oração pelas pessoas que pediram que nós estivéssemos orando por elas, eu quero destacar duas notícias que estão no nosso boletim. Você que entrou, está com o boletim na mão, né? Nós temos duas notícias aqui para destacar. Uma delas é que está aí na terceira página, tem aqui, ó, classe para novos membros. Então, nós vamos começar uma classe para novos membros, seja pessoas que estão nos acompanhando e ainda não são membros da igreja, mas estão aí junto conosco já há algum tempo, seja pessoas que estão pedindo batismo. Então, graças a Deus, há pessoas pedindo batismo e nós queremos, então, primeiro fazer uma classe para que dê alguma orientação sobre o funcionamento da igreja, sobre os artigos de fé da igreja, sobre as bases para o crente, né? Aquele que toma e faz parte, passa a fazer parte da igreja. Então, há algumas pessoas já há algum tempo nos procurando e demonstrando interesse, né, seja de se tornar membro, seja de ser batizado. Graças a Deus por isso, há pelo menos aí uma meia dúzia de pessoas. Então, nós vamos então ter essa classe. Se você quer participar dessa classe, você está nessa condição, né? Então, eu coloquei aqui, ó, procure a nossa irmã diaconisa Maria Elisa ou o diácono Vitor e dê o seu nome e logo você vai ser informado. A classe vai começar tal dia, né? E vamos ver como é que vai ser esse funcionamento, né? Mas vai começar tal dia, vai durar tanto tempo e depois então a gente procede à recepção dessas pessoas. Louvamos a Deus pela vida de cada um e esperamos, né, que em breve a gente tenha esse acontecimento aqui na nossa igreja. É isso que nós temos falado nos cultos, né, como o próprio pastor Vitor colocou, como nós temos colocado a cada reunião, né? Esse novo tempo exige de nós que a gente tenha um outro perfil de igreja, uma outra metodologia, que a gente tenha equipamentos, e os equipamentos estão chegando, os equipamentos estão vindo. Eu até tenho dito para algumas pessoas o seguinte: o que parecia mais difícil, que era a questão financeira, o dinheiro para a gente comprar uma câmera, comprar uma outra máquina, um computador, fazer toda essa reforma que nós fizemos, né, que eu considero isso um milagre e só foi feito e está sendo porque é igreja, e sendo igreja é Deus que sustenta a obra, é Jesus Cristo que dá
toda a sustentação. Se fosse uma empresa, eu vou dizer, tinha falido, tá? Se nós fôssemos uma empresa, tinha falido. Mas é igreja, e igreja Deus sustenta, igreja Deus abre o coração de pessoas, e pessoas têm se disponibilizado. Pastor, eu vou ajudar, pastor, eu vou contribuir, pastor, eu não quero que meu nome apareça, mas eu vou dar uma ajuda aí, porque eu tenho cutucado as pessoas, e as pessoas se prontificam a ajudar. Então, aí eu estou dizendo para os irmãos, o problema não é financeiro. As finanças aparecem. O nosso problema hoje é humano. É de pessoas que digam assim, pode contar comigo aí, pastor. A gente precisa de gente para liturgia, a gente precisa de pessoas para filmagem, a gente precisa de pessoas para data show, a gente precisa de pessoas para mesa de transmissão ao vivo. Essa mesa deve chegar nos próximos dias, quer dizer, para estar jogando a imagem que está aqui na hora aqui, está jogando para casa no mesmo instante. Quer dizer, olha só quantas áreas que a gente antes não se preocupava, mas agora a preocupação é grande. Então eu espero, no máximo em 2 meses, setembro, sei lá, a gente está fazendo esse culto ao vivo. O que está acontecendo aqui, está acontecendo, as pessoas estarão vendo em casa. O que está acontecendo no momento é esse culto aqui, que nós estamos gravando aqui, as pessoas em casa vão ver semana que vem. E nesse momento em casa, eles estão assistindo o culto da semana passada. Tá? Então, assim, por quê? Porque, por enquanto, é gravação. Só não dá para a gente fazer isso quando é um dia especial. Por exemplo, eu não fiz isso com o Dia dos Pais, porque no Dia dos Pais eu não ia estar dizendo terceiro domingo, hoje é Dia dos Pais. Não dá. Vai ter domingo que não vai poder fazer isso. E aí o que é que acontece no momento? A gente tem que vir gravar aqui 2, 3 dias, tá? Porque, então, essa é a dificuldade. Então, eu estou orando para Deus levantar membros da igreja, pessoas, talvez algum até que está só nos ouvindo, que vai nos ouvir em casa, mas levantar pessoas para dizer, pode contar comigo aí, pastor, na área do data show, na área do... eu não sei nada disso. E ninguém sabe, a gente está aprendendo. Nós estamos aprendendo, gente. Esse negócio todo que está acontecendo, inclusive nós pastores, nós estamos aprendendo. Às vezes eu fico em casa, assistindo, vendo cultos daqui e dali, deixa eu ver como é que esse pessoal faz. Deixa eu ver como essa igreja faz, aquela outra. A gente está aprendendo, entende? Então, não se disponha, porque você diz, eu não sei, mas se disponha que você aprende e você vai ser muito útil para os trabalhos, para os cultos que nós temos que fazer e operar para o nosso Deus. Nós mesmos vamos ter que mudar aqui muita coisa. Um culto ao vivo é bem diferente. Culto ao vivo não pode ter falha de nada. Culto ao vivo tem que estar tudo no seu lugar. O culto ao vivo é outra dinâmica. O culto ao vivo, enfim, os cuidados têm que ser redobrados. Então, peço que os irmãos orem por isso e, se sentir no seu coração, venha e fale conosco. Precisamos de ter equipe, precisamos de ter pessoas, precisamos de fazer escala para isso. Algumas pessoas me dizem assim, mas é todo domingo? Não, se a gente tiver 2, 3, a gente faz uma escala. Então não é todo domingo, você pode ser um domingo por mês, quem sabe, depende de quantas pessoas a gente tenha se dispondo para esse trabalho. Então, irmãos, todos nós somos muito úteis para
o trabalho e para a obra do Senhor. O último ponto são há um telefone que as pessoas ligam para a igreja para participar do culto presencial. Então, se você vai participar do culto 18 horas, ou domingo que vem 10h15, ou 18 horas, precisa ligar ou mandar uma mensagem de WhatsApp para esse telefone. Esse telefone que então você faz a sua inscrição. Por quê? Nós temos um número limitado de assentos e vamos cumprir esses protocolos sanitários de estar com esse número, não é, em nossa mente. Olha, quando chegar naquele limite, aí quem atende vai dizer assim: olha, esse culto já está preenchido, né? Então, você já pode ir dando o seu nome. Daqui a 2 domingos, hoje é dia 23, o outro é dia 30, no outro domingo, dia 6 de setembro, domingo de ceia, certamente vai ter uma maior procura. Então, já pode se inscrever, né? Então, eu vou na igreja no dia 6 de setembro, no culto da manhã, no culto da noite, enfim, fica aí aberta, né, as inscrições para os cultos dominicais, de 10h15 e 18 horas. E tenho esse mesmo telefone que também é de pedido de oração. As pessoas também têm mandado seus pedidos de oração e nós oramos por essas pessoas, oramos pelos que mandam as suas mensagens, e quando a gente for orar aqui, né, depois desse louvor, que a gente vai ter um momento de oração silenciosa, as pessoas também vão estar vendo em casa o nome daquelas pessoas que enviaram os seus pedidos de oração. Pode colocar aí o nome das pessoas que nós temos para hoje. Eu vou pedir aqui, Priscila, para ler para nós, e são esses nomes que nós vamos estar orando, tá? E na medida que, se é alguém daqui que pediu, não, já ficou bom, aí tem uma lista que a gente coloca assim, agradecimento, porque a oração foi respondida. Isso é bom a gente ter esse retorno também, tá? Então, os nomes estão aí, das pessoas que pediram, ou alguém pediu por elas, e nós vamos orar por essas pessoas. Tiago Aranha, Shirley Carreira, Diaconisa Miguelina, Érica Reis, Tayana, Miriam Leitão, Isaura, Paulília, Mariane Barroso, Márcia Faria, Paulo Vanderlei, Valdemar de Souza, Selma Vieira e Luiz Sérgio. Muito bem. Então, nós vamos ter um momento de oração silenciosa, enquanto ouvimos aqui uma música. Logo depois estarei orando. O pastor Vitor já orou pelas pessoas aqui que tinham um pedido, né? Então eu não vou mencionar isso novamente, mas vamos estar orando por essas pessoas silenciosamente. Logo depois eu farei uma oração audível e impetrarei a bênção, terminando o culto dessa manhã, desejando a todos um bom domingo, e às 18 horas, com a graça de Deus, estaremos aqui para prestarmos cultos ao nosso Deus. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu. Para reconhecer que nada tenho, tudo é Teu.
quero te adorar. Quero te adorar, Ainda que a figueira não floresça, quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. a vitória vem. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Deus amado, louvado, engrandecido seja o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos por esta manhã. Agradecemos, Senhor, por este culto, por esse momento de adoração, pelos cânticos, pelas leituras, pela tua palavra, porque tu nos mostras, Senhor, que em meio às tempestades da vida tu estás presente conosco. Tu és o Deus sempre presente. Tu és aquele que está conosco a cada momento da nossa vida. Por isso nós louvamos o teu nome. Tu nos ensina, ó Deus, por meio de tantas dificuldades. E, ó Pai, agora eu quero colocar na tua presença cada um desses nomes, dessas pessoas. Ó Deus, pessoas cujos nomes chegaram até nós. E elas estão aí na tela, as pessoas estarão vendo em casa, nós estamos vendo esses nomes aqui, para poder orar, interceder por cada um deles. Cada um, ó Deus, tem uma dificuldade, tem um problema, tem uma situação diferente, Senhor, que está acontecendo com ela. Tu sabes, ó Deus, o que se passa na vida de cada um. Tu sabes quais são as circunstâncias, tu sabes quais são os problemas. Tu sabes, Senhor, ó Deus, das enfermidades, tu sabes dos incômodos, tu sabes das dores, tu sabes das angústias, tu sabes de todas as coisas. Por isso, em nome de Jesus, nós entregamos essas vidas nas tuas mãos e pedimos que tu as abençoes, não apenas em seu corpo, mas na sua alma, para que elas também, aquelas que ainda não te conhecem, possam voltar-se para ti, ó Deus, e abraçar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ó Deus, abençoa, Senhor, a cada uma delas e a cada um de nós. Abençoa a tua igreja presente aqui, a tua igreja em casa, a tua igreja que participa do culto, ó Deus, nas suas residências, nos seus lares. Sede com cada um e que tu nos dê a tua paz e a tua direção. Agora pedimos à igreja aqui presente a ficar de pé para que nós possamos receber a bênção do Senhor. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a bênção, a comunhão, as consolações do Santo Espírito de Deus seja com todos nós aqui reunidos nesta manhã, e com a tua igreja também que se encontra em casa, nesta cidade, nesse estado, no país e no mundo. Que tu abençoes a todos desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Deus abençoe.